É bastante interessante, para não dizer curioso, a realidade, a verdade ou o fato de que nós vivemos no campo das ideias. Para nós, ideias como Kundalini, quando se fala em Kundalini e energia, ou a energia da Kundalini, quando se fala, por exemplo, na palavra Advaita, o que intelectualizamos, apenas intelectualizamos como não dualidade. Ou quando usamos expressões como ter um encontro com Deus. Na verdade, o que sabemos sobre tudo isso? Absolutamente nada. Mas estamos vivendo no campo das ideias, dos conceitos, teorias, especulações, abstrações. Essas são as nossas crenças. E nós estamos presos nisso. Aqui, a nossa aproximação para investigar a verdade ou ter a descoberta ou a revelação ou constatação da realidade divina, isso requer, antes de tudo, uma compreensão de nós mesmos. Sem nos compreendermos de uma forma clara, profunda, significativa, real, jamais teremos uma visão verdadeira sobre Kundalini, sobre a energia da Kundalini, ou sobre o sentido real da palavra Advaita. Advaita em sânscrito significa a não separação. O primeiro sem o segundo. Jamais teremos uma visão real da verdade sobre Deus. Então ficaremos nesta base equivocada, fazendo perguntas do tipo: como encontrar Deus? Como se a realidade divina fosse algo para ser encontrado em algum momento. Você sabe que quando você perde algo, você procura e encontra. Ou você perde algo e jamais recupera aquilo. Mas, de qualquer forma, esse encontro com aquela dada coisa ou recuperação requer um envolvimento de trabalho no tempo. Assim, nós colocamos também a realidade divina como algo distante, que requer espaço entre nós e aquilo que é Deus. Colocamos aquilo distante, o que requer um trabalho no tempo para encontrarmos. Aquilo que é real está aqui presente, sendo a verdade divina. Apenas não temos ciência disso. E não temos ciência disso porque nós não temos ciência do autoconhecimento. Nós não sabemos o que é aprender sobre o autoconhecimento. Como não sabemos o que isso representa, ficamos no campo das ideias. Ficamos nas teorias. Então nós temos uma teoria. O interessante é que essa nossa teoria, ela se abaliza
ou ela se torna robusta em razão de todo tipo de crença que nos é dado sobre aquilo. Então, nos falam muito sobre Deus e nós acreditamos. Nos falam sobre Kundalini como uma experiência que precisamos ter para termos um contato assim chamado espiritual ou divino, e nós ficamos presos, nos situando no terreno das ideias. Aqui tudo se trata de um experimentar, de um vivenciar. Para a compreensão, você pode continuar ouvindo falar de uma certa comida, de um certo alimento. Você pode continuar ouvindo falar de um certo sabor do alimento, daquele prato, daquela comida. Mas a não ser que você diretamente prove, isso jamais será real. Na ideia, isso não é real. Na ideia, isso é uma crença, uma teoria, um conceito, uma abstração. Assim, estamos lhe convidando para um constatar direto da verdade do seu ser. É nisso que consiste o encontro com Deus. Não é real a ideia de Deus como algo separado de você. É só uma ideia, uma abstração. Não é um fato, não é uma realidade. É como acreditar que uma comida é deliciosa sem provar, porque lhe disseram. Então você imagina o sabor da comida, mas é só uma crença, abstração, imaginação. Aqui a ciência da verdade do seu ser é aquilo que nasce de uma compreensão. E a compreensão é um experimentar. Notem como isso é fundamental. O experimentar é a presença da meditação. A meditação, a verdade da meditação, o que é? É a presença de um experimentar. Aqui está a compreensão. Aqui está a verdade, aqui está a ciência do seu ser, a ciência de Deus, a revelação ou a descoberta de Deus. Sim, porque se trata de uma descoberta. Não é algo que está faltando, é algo que está presente, mas que ainda não foi descoberto, não foi constatado. Assim é a realidade divina. Você não pode negar a sua existência, mas pode continuar crendo que existe como alguém. Então, a crença de que você existe como alguém não é a revelação de sua natureza, da verdade do seu ser. Então, nós estamos diante de algo aqui inegável, que é a verdade de ser. Mas nós não temos a ciência, a revelação disso. Nós não temos a descoberta disso, porque não há autoconhecimento. Assim, nós ficamos na crença de existir e não na ciência de ser. A ciência de ser,
é a presença da meditação. A presença do momento revela a ciência de ser. Mas olhe para sua cabeça. Observe como nós funcionamos. Nós não funcionamos aqui no momento. Nós estamos funcionando psicologicamente no tempo. Sim, a nossa ideia de se livrar das coisas que não queremos ou alcançar aquilo que desejamos é se situar no tempo. O ser humano vem há milênios vivendo assim. Ele não tem a ciência do momento, porque ele não tem a verdade sobre o seu ser. Assim, ele vive em um mundo subjetivo, no mundo das crenças. Uma completa alienação da vida aqui e agora. A vida aqui e agora. A compreensão dela requer a ciência do seu ser. Requer que eliminemos o modelo psicológico desta crença de existir como alguém. Nós estamos nos posicionando na vida como pessoas. E é uma coisa que nós temos dito aqui muitas vezes para você. Não há pessoa. A pessoa é uma ideia, é uma construção do pensamento sobre você, sobre aquilo que você é. O que você tem é uma construção do pensamento. Quando você imagina uma fruta, você não tem a fruta, você tem a imagem dela. Vejam como é muito básico isso. Quando eu lhe falo sobre maçãs, o seu cérebro tem um retrato, então há um reconhecimento neste retrato do que eu estou falando. Basicamente é assim. A palavra suscita a imagem, e a imagem é o símbolo, é a representação mental daquela coisa, daquela palavra. Mas aquela palavra, aquela imagem, aquele símbolo não é a coisa. A palavra maçã não é maçã. A palavra cadeira não é cadeira. O que você tem sobre você como uma pessoa é também uma imagem, um símbolo, uma palavra. Isso não é você, é uma ideia. E nós estamos falando dessa ideia como se essa ideia não fosse apenas uma ideia. Então, quando falamos de nós mesmos, estamos nos referindo a uma crença que o pensamento em nós tem estabelecido. Então, nós temos que investigar a verdade sobre nós mesmos, neste aprender sobre aquilo que somos. Então, ficará claro que a pessoa não é real. Então, antes de tudo, nós temos que limpar completamente esse terreno, para de fato termos uma aproximação do que a palavra Kundalini significa. Ou ficaremos apenas também no símbolo, na imagem? Qual é a verdade sobre a Kundalini? É a mesma verdade sobre este ser. Sobre aquilo que essencialmente, internamente, você é. Não aquilo que o pensamento diz sobre quem é você. O que o pensamento diz, como construção do próprio pensamento,
é um símbolo, uma representação mental, uma imagem. Assim, nós soltamos a ideia, a crença da pessoa. Investigamos a verdade sobre quem nós somos. E nos deparamos com Kundalini, com esta energia de presença, de consciência. Quando aqui usamos a expressão presença, estamos falando exatamente daquilo que aqui está, neste momento. Além do tempo. Agora há pouco falamos sobre o tempo. Não existe tal coisa também como o tempo. O tempo é uma construção do pensamento. É o pensamento que nos dá a ideia do passado, do presente e do futuro. Então nós temos o fim da ilusão do tempo. É a revelação daquilo que aqui está presente, que é esta presença. Assim, quando nos referimos à expressão presença ou consciência, não estamos falando desta consciência conhecida em nós, essa velha consciência do eu. Estamos falando de algo desconhecido. E por que desconhecido? Porque não faz parte do pensamento. É como aquela comida ou aquele prato que você ainda não provou. Aquilo que você ainda não provou não é uma experiência guardada em você como uma memória. Portanto, não faz parte do conhecido. Essa realidade divina é algo desconhecido. É a própria verdade de Deus. Não é algo encapsulado no pensamento. Não é algo preso na cápsula do tempo. É algo desconhecido. Algo indescritível. Inominável. É a verdade da real consciência. É a verdade desta presença. É a realidade deste ser. Acompanhe com calma isso. O nosso empenho aqui consiste em estudar isso, em investigar isso, em ter uma aproximação daquilo que aqui está presente, como esta presença, consciência, ou Deus, ou verdade deste ser, mas que permanece desconhecida, indescritível. Nós estamos lidando com crenças. Quando envolvidos no pensamento, nos prendemos a imagens. Basicamente, a pessoa vive assim. A ciência do momento presente é a ausência da pessoa. É a realidade desta divina consciência. Esse é o nosso trabalho aqui com você. Assumir isso, realizar isso, vivenciar isso, experimentar isso. Então, o toque, o contato com esse sabor, o contato com esse experimentar, é esta realização divina. Aqui, quando colocamos para você a beleza da meditação, estamos
tocando com você na graça desse contato com a verdadeira energia divina, com esta energia de ser, que é Kundalini. Não é uma experiência. Todas as experiências que nós tivemos são relatadas em razão da lembrança que temos delas. Isso é uma visão bastante estreita, limitada, dentro de uma perspectiva muito equivocada. A ideia de que você pode ter de Deus uma experiência. Nós carregamos isso conosco em razão da ilusão da separação. É o pensamento que tem estabelecido em nós a ideia de uma separação entre nós e a vida, entre nós e Deus. Entre Deus e você, entre você e a vida, entre a vida e a outra pessoa. Toda essa perspectiva ou particular ideia se assenta em um condicionamento que temos, que nós recebemos da nossa sociedade, do nosso mundo. É uma forma de pensar social, coletivo, está dentro desta consciência social, desta consciência humana. A ideia da separação. Uma visão direta da verdade lhe mostra a verdade sendo você. Não é você tendo uma visão da realidade, é a realidade assumindo o próprio espaço dela. E esse espaço dela é você, em seu ser, em sua natureza essencial, o que descarta completamente a ilusão, a ignorância, a crença de uma pessoa presente. De uma pessoa presente para ter uma experiência. Observe que nós já tivemos inúmeras experiências na vida. E todas essas experiências fortalecem ainda mais o sentido de separação. Porque essas experiências nos dão o sentido de ser alguém que tem a memória, a lembrança daquilo que viveu. Então nós temos aquilo que nós já vivemos no passado. E nós somos o experimentador, que podemos falar sobre aquilo. Então nós temos o passado para alguém. Esse alguém é a pessoa que nós somos. Assim nós estamos vivendo de experiências passadas e estamos projetando experiências futuras para mim. Essa é a ilusão. Essa é a presença da ignorância. Porque, volto a dizer, a vida aqui e agora, ela é única, singular. Ela é a presença da verdade, deste ser. Veja, não é deste meu ser. Essa ideia de meu, como a ideia do eu, é a ideia, veja, é a crença da própria separação. Quando você diz minha casa, observe a falácia disso. O que você pode realmente dizer que é seu? O que você controla? O que você leva com você?
O que você domina, o que não pode lhe ser tirado, o que não pode lhe ser roubado ou destruído dentro desse contexto desta vida que você diz minha vida. Compreenda isso. O que é que realmente é seu? O que lhe pode ser tirado, roubado ou destruído dentro da sua história? Está dentro da história, mas isso não é seu. Você faz uso de uma cadeira, mas ela pode ser roubada, destruída. Uma outra pessoa pode se assentar nela, então ela não é sua. O que é seu? Você diz meu corpo. Se você não pode ter nem o próprio corpo, porque você sabe que você não o controla, ele pode adoecer, ele está envelhecendo e ele irá morrer. E você não quer isso. Mas apesar de não querer, você não controla o que ocorre com o corpo. Ele pode sofrer um acidente, ele pode ser agredido, ele pode ser destruído. Você não controla o corpo e você diz meu corpo. Se esse corpo não é seu, repare como é básico isso, o corpo é da existência. Ele não é seu. Essa ideia desse eu que tem as coisas, que tem os objetos, que tem as pessoas, que tem o próprio corpo, que tem a saúde, que tem a vida, é uma crença, uma abstração, uma imaginação construída pelo pensamento. Se esse corpo de fato fosse seu, você não deixaria ele adoecer, nem envelhecer, nem ser enterrado ou cremado. Você não deixaria isso ocorrer, porque ele é seu. Mas você não controla isso. Isso não está em seu poder. Você não tem o poder da vida, você não tem o poder da morte, da saúde ou da doença. E por que você não tem? Porque você não é real. Nem esse meu é real, nem esse eu é real. Então nós precisamos despertar para a vida real, para a consciência divina, para a consciência de Deus. Porque a única realidade presente é a realidade de Deus. Não é esse eu com esse meu. Não é esse tempo para obter coisas ou para se livrar de coisas que eu não quero ou alcançar coisas que eu desejo. Você jamais terá coisas para si mesmo, porque esse si mesmo é uma falácia, uma ilusão. O que temos presente é a vida, e a vida não é particular para alguém, porque esse alguém, que é a pessoa, não é real. Portanto, o que estamos descobrindo aqui com você é a verdade da não dualidade. É a verdade desta energia presente que é esta consciência divina, que os antigos sábios na Índia chamavam, denominavam isso, mas com uma visão muito clara, não fantasiosa como nós fazemos. Eles denominavam de Kundalini.
Esta energia de Kundalini é consciência. Esta consciência não é pessoal, é a verdade do real encontro com Deus, porque é a realidade de Deus. Não tem alguém neste encontro, não tem alguém em uma experiência chamada Kundalini. É a vida aqui e agora. É a realidade deste ser. Então, quando aqui no canal nós usamos expressões como o despertar da consciência, iluminação espiritual, nos referimos a esse natural estado de ser livre dessa ilusão do eu e, naturalmente, desse meu ou minha, nem minha experiência, nem minhas coisas, nem esse eu para ter isso. É a realidade divina aqui e agora se revelando. Quando a ilusão termina, quando a ignorância desaparece. Portanto, é que estamos juntos aqui com você, trabalhando nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você, para participar desses encontros online nos finais de semana, para aprofundarmos isso, para assumirmos isso nesta vida. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Coloca aqui no comentário sim se faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse é o assunto aqui em nosso canal. O despertar da consciência, ou o despertar da Kundalini, ou a iluminação espiritual. São termos diferentes, palavras diferentes, apontando para a mesma realidade.